aí, pessoal, vamos embora então, aulinha aí falar sobre sentença penal, né? Dicas sobre sentença penal, dicas finais aí para nossa reta final nessa caminhada. Tá chegando a hora da prova, então agora é aquela hora que a gente precisa começar a revisar para quando chegar na hora da prova nós não esquecermos de pontos importantíssimos que a gente pode ter na sentença. E a sentença penal ela é muito complexa, especialmente a questão da dosimetria da pena, então é nisso que eu quero focar com vocês, em pontinhos importantes para vocês não esquecerem, não cometerem erros, que às vezes mesmo que esses pequenos erros, quando são muitos pequenos erros, eles levam à diminuição da nota e aí pode levar a uma reprovação, que é o que nós não queremos, né, pessoal? Aqui, falando com vocês, professor Alejandro Raio, colocar aqui na tela para vocês aí, professor Alejandro Raio, para quem não me conhece ainda, então, sou professor aqui da casa, de penal, de processo penal, e sou também juiz de direito no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desde 2010, ou seja, há 15, fazer 16 anos esse ano, e o meu objetivo aqui é facilitar a vida de vocês, ou ajudar, a vida do concurseiro ela é difícil, mas ela pode ser facilitada pelos professores, então é esse meu objetivo aqui com vocês, tá, pessoal? Então, o nosso tema aqui é dar dicas sobre sentença penal, dicas que é uma ideia de, assim, não é assim ensinar vocês, é revisar, tá? É revisar, porque eu espero que vocês já tenham um conhecimento muito amplo, muito legal e que a gente revise alguns pontos, talvez um ou outro novidade para alguns de vocês, para outros mais uma ideia de revisão. Acho que fica bom porque, repito, é muito complexo, então é um ou outro ponto, daqui a pouco, é verdade, né? Vamos fazer uma anotação, isso eu não dei conta, algum outro entendimento, alguma outra dica que a gente vai dando aqui, tá, pessoal? Então, sobre isso que nós vamos falar agora, focado muito na dosimetria da pena, que é o mais complexo. Que é o mais complexo aqui, que é o que mais reprova os alunos, ou que mais tira pontos, pelo menos, é aqui a questão da dosimetria da pena, e aqui a gente quer que vocês tenham a nota mais alta possível aqui. Não reprovem por isso, pessoal, a dosimetria da pena. Então, vamos lá. Pessoal, aqui, eu começo falando com vocês, então, sobre esse ponto aqui, ó. A dosimetria ela deve ser dividida por acusado, para cada acusado por fato, e depois fixa-se a pena consolidada de acordo com o curso de crimes. Então, isso é muito importante vocês terem na cabeça de vocês. Esse é o ideal, tá? Esse é o mundo ideal. Primeiro, nós vamos fazer a dosimetria por acusado. Então, tem só um réu, só um réu e vários crimes. Eu vou fazer pegar esse cara e depois dividir por crimes, para cada acusado dividido por fato. Se eu tenho vários acusados, eu pego um acusado, depois para cada um dos crimes eu faço dosimetria, depois eu para o outro acusado e faço cada uma dosimetria. Então eu posso começar lá, o nosso réu Brutus, 1, Brutus, 1.1, crime de tráfico, 1.2, crime de roubo, 1.3, crime de estelionato. E aí vou para o segundo réu, o réu Jeremias. Então, 2, Jeremias, 2.1, tráfico, 2.2, roubo, 2, e aí vai, tá? Então, dessa forma, é o mundo ideal. E para cada um deles, então, Brutus, 1.1, tráfico de drogas. Faço toda a dosimetria, lá no final cheguei a 6 anos de tráfico. Fui lá para o roubo, toda a dosimetria, 7 anos do roubo. Beleza, o que eu vou fazer no final? Ali, depois fixa-se a pena consolidada de acordo com o concurso de crimes. No caso aqui, seria um concurso material de crimes, eu boto. Então, considerando concurso material, somo as penas do tráfico com roubo, chego a pena total de tanto, tá? Então é isso. Esse é o mundo ideal. Esse é bom ser. Quando eu faço minha sentença, eu faço dessa forma. Eu pego cada um dos réus e dentro de cada um dos réus divido por cada um dos crimes dele. E depois consolido no concurso. Beleza? Mas o que pode acontecer, né, pessoal? Pode acontecer que vocês não tenham tempo ou que vocês não tenham espaço para tudo isso. E de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, não só no TJ São Paulo, mas de uma maneira geral, se aceita que se faça de outra forma, não há maiores problemas, desde que vocês consigam fazer uma individualização do réu do fato. Então, eu tô sem tempo, tô sem espaço, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, tá? Cheguei lá no final, falta pouco tempo para mim. E eu tenho que fazer toda a dosimetria da pena ainda, e não tem muito tempo, e são muitos crimes, beleza, vou juntar. Então, aquilo que for possível, vocês juntem, mas o que eu recomendo para vocês? Falem para o examinador que vocês vão fazer isso. Mais ou menos assim, ó. Então tá,
condenar o Brutus por tráfico e por roubo. Tá? Considerando a similitude de circunstâncias, passarei a fazer a dosimetria de ambos os crimes de forma conjunta. Tá? Então vocês falem isso para o examinador que estão fazendo de forma conjunta. Não precisa dizer, né? Como não houve tempo, estou fazendo de forma conjunta. Não, diga, olha, passo a fazer de forma conjunta, já que são similares às circunstâncias dos dois ou mais crimes. Certo, pessoal? Então faça dessa forma se não tem tempo. E, mais ainda, estou muito sem tempo, são 2, 3 réus e eu vou ter que fazer tudo junto. Bom, se está sem tempo, junta, explica que está fazendo tudo junto, mas fazer de mais de um réu em conjunto eu acho complicado. Tá? Então o ideal é separar por réu dentro de réu por fato. Não deu, pelo menos separa por réu. Tá? Faz dosimetria para cada réu. Tô sem tempo, falta 10 minutos para eu entregar. Bom, aí, paciência, né, pessoal? Mas aí é muito possível que vocês vão perder pontos. Talvez consiga aprovação de qualquer forma, mas perdendo pontos por fazer dessa forma. Beleza? Mundo ideal, então, esse aqui que está na tela para vocês. Tá? Se não deu, a gente agrupa, mas digam para o examinador que estão agrupando. Certo? E aí nós chegamos, né, na primeira fase, então vamos fazer análise, passando aqui por alguns pontos importantes. Nós temos então, o sistema trifásico, né, o critério trifásico para aplicação da pena. Começamos com a pena base e circunstâncias judiciais. A gente vai no artigo 59. Lembrando, como coloquei para vocês, se vocês forem falar também do crime de roubo, de tráfico, vocês também precisam ir para o 42 da lei de drogas, tá? Então não esqueçam, por favor, não deixem de mencionar o artigo 42. E aí vocês vão para cada uma das circunstâncias judiciais. Mais uma vez, pessoal, tenho tempo, analisem cada uma das circunstâncias judiciais. Tá? Vão e até, como eu faço, eu oriento que seja feito até para seguir a ordem, não perder alguma, segue a ordem, tá? Culpabilidade, antecedentes, conduta, personalidade, e vou seguindo a ordem do 59. E vamos lá, culpabilidade, merece censura normal à espécie. Não há antecedentes, ou há antecedentes, que não vou considerar para reincidência, conduta social e personalidade sem maiores elementos nos autos, os motivos são os normais à espécie, as circunstâncias não destoam da normalidade, as consequências são graves, uma vez que aconteceu tal coisa, e o comportamento da vítima não. Então, quer dizer, isso é importante. Coloquem uma frasezinha, vocês não precisam fazer toda uma fundamentação gigante aqui, não, uma frase para justificar que vocês estão mantendo, né, não valorando negativamente, ou se estão valorando negativamente, por quê? Mas de uma forma simples, porque normalmente, assim que se espera, vocês já utilizaram, na fundamentação falaram isso, né? Já falaram, consequências para a vítima foram graves, porque em razão do roubo ela teve que fazer tratamento psicológico, desenvolveu síndrome do pânico. Vocês já vão ter falado isso na fundamentação, dizendo, olha, a vítima em seu depoimento, né, disse que ficou... Então, quer dizer, vocês só fazer menção, tá? Então, repito, tá com tempo? Analisa cada uma das circunstâncias judiciais de 59 com uma frase curta, seja para não elevar, seja para elevar. Tá? Bem, mas precisam não. O ideal é que seja feito assim. Não tenho tempo, só digam que é negativo, tá? Então, se não sobrou tempo, tá lá no final, tá naquela correria, vocês vão só nas circunstâncias judiciais que vocês vão valorar negativamente. Então, vocês podem dizer algo do tipo, o réu possui antecedentes criminais, já que possui condenação que não será utilizada como reincidência. As consequências também são graves. No mais, as circunstâncias judiciais são favoráveis. Desse modo, como são duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena em 1/6 para cada uma delas, tá? Então, tô sem tempo, foca nas negativas e diz que as outras não há por que elevar a pena em razão das outras, tá? Então, daí faz uma frase genérica para todas as outras porque está sem tempo. Bom, aqui estão as 8 circunstâncias judiciais que vocês estão olhando no 59, vocês já devem ter memorizado elas. E aqui a ideia é, se ela é positiva, não influencia na pena base, da mesma coisa, que se for neutra, não influencia, só vou aumentar a pena base se ela for negativa. Então, se ela não é negativa, eu mantenho a pena, a pena no mínimo, né? Então, como é que eu vou fazer, então, para valorar? Como é que eu valoro ela? Ó, pessoal, aqui, ó, 1/6.
Tá? Essa aqui é uma jurisprudência do STJ, deixando claro que aceita, e muito bem aceita, né, pela jurisprudência, pela doutrina, 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena. Então, ó, visualizei alguma circunstância judicial negativa, para cada negativa eu aumento a pena em 1/6. Pronto, para cada um negativo, eu vou na pena base e aumento 1/6. Ah, professor, mas eu sou ruim de conta. Tá bem, então pega mais ou menos, não consegui fazer a conta muito bem, pega 1/6 e transforma em meses, tá? Na primeira fase não é difícil achar 1/6 porque as penas vão ser em anos, né? Então, 1 ano, 12 meses, 1/6 de 12 meses, 2 meses. 5 anos, 5 anos vezes 12, 60 meses. 1/6, 10 meses. Então, para a primeira fase não é difícil, mas mesmo assim, eu tenho dificuldade, tenho medo de me confundir na hora, faz mais ou menos, tá? Então, faz mais ou menos, não vai ter problema se vocês, por exemplo, a pena do crime pela base, ela é de ela é de 2 anos. 2 anos, 24 meses, 1/6 daria a 4 meses. E aí vocês elevaram a pena em 5 meses, em 3 meses. Isso não vai ser um problema para vocês, tá? Então, mais ou menos 1/6. Sei exatamente quanto é 1/6, boto, aumento 1/6 para cada circunstância negativa. Não sei quanto é exatamente 1/6, eu boto em meses, faço uma conta mais ou menos ali, fiquei com dúvida, boto mais ou menos, em vez de falar 1/6, boto, aumento a pena para cada circunstância judicial em X meses, tá? Beleza? Mas aqui esse critério, ele é um critério bem tranquilo, que não vai ter problema se vocês utilizarem 1/6, tá? Ah, não se pode compensar circunstâncias judiciais, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, olha, se eu tenho circunstâncias judiciais, voltando ali, ó, que são positivas e outras que são negativas, eu não compenso elas, tá? A positiva, eu não aumento a pena base, deixo quieto, como não influencia em nada, só vou aumentar se negativa não tem essa eh, compensação, como a gente vai ver depois na segunda fase, beleza? Tranquilo então. Culpabilidade aqui, vou passar rapidinho com vocês, porque a ideia aqui é realmente uma revisão, né? Culpabilidade é a reprovabilidade do crime. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Aqui eu foco com vocês, que acho que é o principal, e isso, eu vou dizer isso agora e vale para tudo, tá? Daqui para frente. Qual que é a ideia? É não incidir no bis in idem. O problema é o bis in idem, que muitas vezes o juiz até faz isso, ou o candidato na hora da prova faz isso, que é utilizar uma mesma circunstância para valorar negativamente 2 vezes, tá? Então, o que eu não posso fazer? Por exemplo, olhem só. O crime de roubo, ele é grave por si só. Ele é reprovável, por isso é crime. Se não fosse provável, não era crime. Por isso que o legislador já dá aquela pena de 4 a 10 maior para o roubo do que para o furto, porque ele é mais reprovável. Então, eu não posso utilizar essa circunstância de o roubo ser grave por si só, de forma abstrata, para valorar negativamente a culpabilidade. O roubo é crime grave, então é reprovável, aumenta a pena. Não, isso o legislador já fez. Se eu estiver fazendo isso, eu vou utilizar 2 vezes a mesma circunstância. O legislador colocou a pena mais alta em razão disso, e eu vou aumentar a pena em razão disso, em abstrato. Por isso que eu não posso utilizar a gravidade em abstrato para aumentar o delito. Então, aqui a ideia na culpabilidade é eu verificar por que aquele crime, naquele caso concreto, ele é mais grave que o normal. Ele é mais reprovável que o normal. Porque se ele é reprovável de uma maneira geral, aí o legislador já fez isso. Eu não vou falar de novo. Agora, se aquele roubo, por algum motivo ele é mais reprovável, beleza, vou utilizar para aumentar a pena. Então, essa ideia do bis in idem, fiquem, porque a gente vai falar algumas vezes, mas essa é a ideia. Se eu já utilizei uma circunstância como qualificadora, eu não vou poder utilizar ela de novo como circunstância judicial ou como agravante. Não, eu já usei como qualificadora. Então, cuidem muito o bis in idem e cuidem muito para não utilizar a gravidade em abstrato do crime para aumentar a pena base. Isso o legislador já fez isso. Não precisa o juiz fazer. Beleza? Não é possível aumentar a pena do acusado utilizando o argumento genérico de que ele agiu com dolo intenso, sem indicação de dados concretos, o que não se presta, então, para atribuir valor negativo à culpabilidade. Então, é nessa ideia que eu disse para vocês, né? Considerações genéricas inerentes ao tipo não são suficientes, tá? Não são suficientes. Beleza.
Aqui a premeditação eu trouxe aqui só para vocês relembrarem deste tema repetitivo, que ele é relativamente recente, esse tema repetitivo, então que é uma circunstância que vocês podem utilizar para valorar negativamente a culpabilidade. Então o fato de haver a premeditação serve para aumentar a pena base na culpabilidade. Só cuidado, não ter esse bis in idem, que eu já falei para vocês, e cuidado também para que vocês tragam uma fundamentação concreta. Por que que aquela premeditação, naquele caso, faz com que a pena tenha que ser elevada. Não basta vocês dizerem, acho que essa é a chave aqui, não basta vocês dizerem, é premeditado, logo vou exasperar a pena em 1/6. Não, tem que falar por que aquela premeditação, naquele caso, merece ser valorada negativamente, tá? É o ponto 2 aí do tema repetitivo 13 e 18. Não estou familiarizado com esse tema, professor. Então anota aí, tema repetitivo 13, 18, anota para ler com calma e memorizar ele. É um tema bem importante, pode cair na prova de vocês, premeditação. Mas cuidado, ali no item 1 ali, né? Se essa premeditação já é inerente ao tipo penal ou uma qualificadora, não usem aqui. Por exemplo, tá? Aqui o STJ no julgado, ele cita isso, tá? Como exemplo, então acho que é importante a gente falar aqui. Se o sujeito, ele premeditou, e ele praticou o delito mediante emboscada, tá? Mediante emboscada, isso já vai servir, mediante emboscada, mediante a qualificadora aquela da emboscada, né? Qualificadora, que também pode ser agravante. Então, se foi mediante emboscada, essa premeditação já incita a qualificadora ou agravante. Aí eu não utilizo aqui, tá? Eu não posso utilizar aqui essa conclusão do item 1. Beleza? Vamos lá, então. Então, exemplo, como é que vocês vão colocar na prova de vocês? A culpabilidade é normal, a espécie, ou a culpabilidade merece ser valorada negativamente na medida em que aplicou golpe de esganadura no cometimento do roubo, foi um policial civil que praticou o crime, tá? Então, aí, 2 exemplos para vocês. O que eu chamo a atenção de vocês aqui é fundamentem. Isso não pode ser a culpabilidade merece ser valorada negativamente. Não, fundamentem. E, exemplo ali, esganadura cometida durante o roubo. Quer dizer, o roubo não precisa da esganadura. Então, se ele foi praticado mediante esganadura, ele é mais reprovável que o normal. Um crime cometido por um policial civil, vamos botar um roubo por um policial civil, ele é mais grave porque o sujeito ele tinha o objetivo de combater o crime e ele cometeu o crime. Então, para esse cara, isso se torna mais reprovável o policial civil praticar o crime. Então, por isso que pode aumentar a pena base aqui. Beleza? Antecedentes, sempre lembrando, condenação criminal transitada em julgado, que eu não posso utilizar como reincidência. Transitou em julgado e eu não posso utilizar como reincidência, eu uso aqui, mas eu preciso do trânsito em julgado, tá? Não pode ser utilizado como maus antecedentes. Atos infracionais serve para decretar prisão preventiva, mas não serve para maus antecedentes, porque ato infracional não é crime, então não tem condenação criminal transitada em julgado. E condenação pelo artigo 28, porte de droga para uso, não pode ser utilizado também como maus antecedentes. Tá? E aí, qual sistema a gente adota da perpetuidade ou da temporariedade? Da perpetuidade, com observação do STJ, né? Aqui o 150 fala pra gente, né, o tema 150 da repercussão geral do STF, diz pra gente que não tem o prazo lá da prescrição, ele fala em prescrição, né? Prescrição da reincidência não se aplica aos antecedentes. No entanto, o juiz, no caso concreto, pode deixar de aplicar esses maus antecedentes, se eles são muito distantes no tempo ou são desimportantes, mas precisa fundamentar, né? Isso que diz o STF. Então, não tem prazo. Posso utilizar maus antecedentes, não tem prazo nenhum, tá? Sistema da perpetuidade. No entanto, o juiz, no caso concreto, pode deixar de aplicar quando ele é desimportante ou demasiadamente longo no tempo. E o STJ, disse o STJ, complementando essa ideia lá no informativo 856, em março do ano passado, ele disse, então, que se aplica o direito do esquecimento aos antecedentes, que o juiz, então, pode considerar, não é obrigatório, pode considerar que um mau antecedente, uma condenação criminal com mais de 10 anos, ela seja esquecida, né? Seja esquecida e não se aplique. Então, o que eu diria para vocês, pessoal? Assim, eu diria para vocês façam o seguinte: reincidência, né? Condenação criminal transitada e julgada dentro do período depurador, né? Dos 5 anos, reincidência. Fora isso, antecedentes, maus antecedentes.
certo? Mas se passou dos 10 anos, eu colocaria assim, conforme o entendimento do STJ, como já passou 10 anos, entendo que merece ser utilizado o direito ao esquecimento aqui, então, por ser demasiadamente distante no tempo, eu deixo de aplicar. Vocês usam a jurisprudência do STJ e quando falam que é demasiadamente distante no tempo, vocês também estão fundamentando com base no tema 150 do STF, tá? Então, eu faria o seguinte, repetindo, 5 anos, reincidência. Passou dos 5 até 10, maus antecedentes. Passou do 10, eu não utilizaria, diria que é demasiadamente longo no tempo, aplicaria o direito ao esquecimento. Beleza? Vamos lá. Então um exemplo aqui como é que vocês podem colocar. No que se refere aos antecedentes criminais, verificam-se 2 condenações transitadas em julgado posteriores ao fato ora imputado ao acusado. Como uma delas será utilizada como reincidência, a outra utilizo para valorar negativamente a presente circunstância judicial. Tá? Então, um exemplo como é que vocês podem fazer. Lembrando, sempre o mais direto possível. Aí, 3 linhas. 3 linhas vocês estão. Não precisa passar de 3 linhas em nenhuma circunstância judicial. Beleza? Vamos lá. Conduta social, estilo de vida, né? Como é que o sujeito se comporta perante a sociedade, perante a família, perante o trabalho. E a personalidade da gente, análise do perfil subjetivo do sujeito, né? Perverso, ele é desonesto, tá? Não precisa para a personalidade de laudo psiquiátrico, psicológico. Então eu posso ver pelos elementos dos autos. Geralmente, aqui não tem essas circunstâncias não tem na questão, tá? Geralmente vocês vão dizer Cadê? Aqui, Não há elementos nos autos acerca da conduta social do acusado e de sua personalidade, motivo pelo qual essas duas circunstâncias são valoradas de forma neutra. Ou pode ter a conduta social do réu foi abonada pelas testemunhas. Tá? Mas também pode ser ali, o fato de o acusado descumprir reiteradamente medidas protetivas de urgência mostram que a personalidade dele deve ser valorada negativamente. Tá? Então, quer dizer, um exemplo aqui, cai um delito de Maria da Penha, vocês já sabem que o descumprimento de medida protetiva serve para valorar negativamente a personalidade do réu conforme o STJ, tá? Isso aqui é decisão do STJ, eu só trouxe como exemplo aqui para vocês. Beleza? Deixa eu voltar aqui, tá? Isso aqui é muito importante, essa pergunta aqui. Posso utilizar a condenação criminal como fundamento para negativar a conduta social ou a personalidade? Não, tá, pessoal? Não. Aqui a gente vai para o tema 1077. Lembrando, condenação criminal eu utilizo, transitada em julgado, né? Eu utilizo como maus antecedentes ou como reincidência. Eu não utilizo em outro momento. Tá? Eu não posso utilizar a condenação criminal para valorar negativamente conduta ou personalidade. Muitos juízes, isso era comum o juiz falar o seguinte, considerando que o réu tem várias condenações criminais, visualiza-se que a sua personalidade é voltada para o crime e aí valorava negativamente. Tá? Então, antecedentes, o juiz fazia, olha, com personalidade negativa porque a personalidade voltada para o crime. Isso não pode, tá? Condenação criminal eu uso ou como reincidência ou como maus antecedentes. Motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar a infração penal. Geralmente o motivo ele vai acabar ingressando como ou em outro momento, e aí como relevante valor moral social, que é uma atenuante, motivo fútil ou torpe, que é uma agravante, ou até, dependendo do crime, como no homicídio, ele pode ser uma qualificadora. Então, aqui geralmente o motivo ele é inerente à espécie, mas a gente pode, a depender do caso, valorar negativamente aqui também, tá? Então, o motivo do cometimento não transborda a normalidade, motivo pelo qual não deve ser valorado negativamente. Ou, o motivo é fútil, mas esse fato será valorado na segunda fase da dosimetria da pena, já que configura a agravante, tá? Lembrando, vocês não podem utilizar aquilo que é íncito ao crime para valorar negativamente. Então, por exemplo, o sujeito no furto valorar negativamente o motivo porque o cara queria o lucro fácil. Não, sim, isso é o óbvio do furto, né? Então, óbvio que isso já é é inerente ao tipo penal, aí vocês não vão valorar negativamente isso, tá? Então, não digam que o furto, que o crime foi praticado com o intuito de lucro fácil, logo o motivo deve ser valorado negativamente, tá? Isso vocês não façam. E as circunstâncias do crime, né? O modo de execução, instrumentos, condição de tempo, local do delito, além da existência de relacionamento entre o agente e a vítima. Então aqui
Eu trago um exemplo aqui, ó, mas não de toda normalidade, ou a segunda ali, que é um caso também trazido pelo STJ. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, já que o delito foi praticado em detrimento de vítima com quem acusado mantinha relação de plena confiança, tá? Então, isso aqui era um caso em que o réu o réu, ele não sabiam que ele tinha matado, né, ele matou a vítima e depois foi no enterro abraçando os parentes, meus pêsames, que triste isso. Então que isso pode valer negativamente, tá. Então nem é esse caso aqui, tá, você até confusão, não é esse caso aqui, tá. Confusão, professor, aqui, desculpem, vamos lá. Esse caso que eu coloquei pra vocês também pode ser valorado, como circunstância negativa, até como na culpabilidade, mas enfim, o fato de ele ter essa proximidade, né, essa proximidade com a vítima. Bom, mas enfim, voltando aqui, então aqui é questão de confiança, né, confiança. Então, ah, é um crime praticado aí, sei lá, um estelionato, praticado com uma pessoa muito próxima, né, enfim, aí poderia ser utilizado aqui, né, esse exemplo aqui do fato de ter essa relação de confiança, que é o que traz aqui. Mas vamos lá. Consequências do crime são aqueles danos que foram praticados. Lembrando, eu não posso utilizar, no roubo houve subtração de patrimônio, logo a consequência é grave. Não, espera aí, isso já é inerente ao roubo. Eu tenho que dizer por que este roubo as consequências são mais graves. Então, como eu disse para vocês lá no início, por exemplo, a vítima desenvolveu um síndrome do pânico, né, em razão daquele roubo, ficou muito assustado, desenvolveu o síndrome do pânico. Legal, aí eu tenho algo que destoa, nem todos os roubos levam a vítima a ficar com síndrome do pânico, então aqui é uma consequência mais grave, tá. Ou, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui, ó, as consequências do crime destoam da normalidade na medida em que causaram forte abalo emocional nos filhos da vítima, que visualizaram o delito. Então aqui, um exemplo aqui foi o pai matou a mãe na frente dos filhos. Claro, isso é mais grave, as consequências são mais graves, os filhos, crianças terem visto o pai matar a mãe. Isso é uma consequência mais grave, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Então, e o comportamento da vítima, que geralmente não vai ter nenhuma circunstância aqui, então não há nenhum elemento nos autos que indiquem que a vítima tem com seu comportamento corroborado para a prática do delito. Tá? Então são essas frasezinhas que vocês vão colocar. Repito, pode ser tudo num parágrafo só, pode ser dividido cada circunstância em um parágrafo, tanto faz, mas o ideal é que vocês analisem cada uma delas. Não deu tempo? Analisa só as negativas, tá? E chegamos então, né, se for crime de drogas, aqui as circunstâncias do artigo 42, que vocês vão ter que analisar ainda a natureza e a quantidade da droga, cabendo recordar aqui o tema repetitivo 1262, que diz que eu tenho que utilizar quantidade e natureza. Se a natureza é negativa, é crack, mas a quantidade é pequena, eu não utilizo essa circunstância como negativa. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o sujeito foi encontrado com 1 grama de cocaína, 3 de crack, 3 de maconha. A gente poderia ver aqui a natureza é negativa. Por quê? Porque tem cocaína, tem crack. Beleza, a natureza das drogas encontradas é ruim. No entanto, a quantidade foi ínfima, então eu não posso utilizar isso para valorar negativamente. Outro exemplo aqui, um pouquinho mais de drogas, ó, cocaína e crack, tá? Cocaína e crack é uma quantidade também muito pequena, então, por mais que a natureza seja ruim, a quantidade é ínfima, eu não utilizo. Aqui um outro exemplo, que aqui já utilizaram 142 gramas de crack. A natureza é ruim e já tem uma quantidade razoável que eu posso valorar negativamente, tá? Então eu botaria, assim, isso aqui é um pouquinho difícil, eu fiz essa pesquisa de jurisprudência para encontrar aqui, então vamos botar assim, ó, acima de 100 gramas, eu acho que fiquem tranquilos para dizer que dá para exasperar a pena. Abaixo de 20, eu acho que dá para dizer que não vai exasperar a pena, porque a quantidade é ínfima. Mas, ali 50, 80, eu acho que nós ficamos num limbo, e aí fica a critério de vocês, desde que vocês justifiquem, tá? Eu acho que dá para cima de 50 já valorar negativamente, 60, mais ou menos, tá? Beleza, tomara se a banca colocar, ele não deixe num limbo assim, né? Ou coloque ínfimo para vocês não valorarem 10 gramas, né? Ou 1 quilo, para vocês terem que valorar negativamente e não ter essa dúvida, tá? Então, mas eu diria assim, ó, até 20 dá para ir como ínfima. Acima de 100 dá para ir como
é uma quantidade razoável aí valorar negativamente a circunstância judicial do 42. Entre isso, aí, acho que vocês podem, quem sabe até dar uma pesquisada na jurisprudência, ver se daqui a pouco encontram alguma coisa, tá? Mas eu acho que aí talvez uns 50 gramas sejam a partir daí, um critério para considerar que não é ínfra. Bom, e a segunda fase da dosimetria da pena, pessoal? A segunda fase da dosimetria da pena, aí a gente chega nas agravantes, nas atenuantes. E aqui é importante, tá, pessoal? Vou falar isso, eu acho que vocês já estão no nível mais avançado, eu nem precisaria, mas eu acho que é melhor eu pecar por excesso. Parte da pena base, tá? Ou seja, parte da agora que eu vi que eu escrevi ali pena base, né, agora que eu vi isso, mas enfim, partimos da pena base. O que que eu quero dizer com isso? Eu parto do que eu tive na fase anterior, eu estou na segunda fase. Então, do resultado da pena da primeira fase, da pena base, eu vou para as atenuantes e agravantes. Então, aqui, eu vou aplicar este aumento ou diminuição, né, agravante ou atenuante de 1/6 em cima do que eu já obtive na pena base. Então, vamos lá, roubo. 4 anos a pena mínima. Aplicando lá a pena base, cheguei a 5 anos e 6 meses. Sobre esses 5 anos e 6 meses, eu aumento ou diminuo 1/6, a depender se é atenuante ou agravante, tá? Então não é mais sobre a pena mínima, é sobre a pena obtida na primeira fase da dosimetria da pena, na pena base, tá? Beleza, pessoal? E aqui, aumento 1/6. De novo, aqui o cálculo pode ser mais difícil, como eu disse para vocês, cheguei na pena base 5 anos e 6 meses. 1/6 de 5 anos e 6 meses já pode ser um cálculo um pouquinho mais difícil. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, utilizem mais ou menos o número de meses, 5 anos e 6 meses, tá? 5 anos, 5 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60, tá? 5 vezes 12 dá 60 meses, mais 6, 66 meses. 1/6 sobre 66, complicou minha vida. Pô, 1/6 de 60, são 10 meses, aumenta em 10 meses, tá? Então eu sei exatamente quanto deu 1/6, bota, aumento a pena para cada agravante em 1/6. Não sei, não consigo fazer o cálculo, tenho dúvida, coloca em meses, aumento a pena em razão da agravante em X meses. No meu exemplo aqui, 10 meses, 11 meses, estaria legal, tá? Faz o cálculo mais ou menos ali em torno de 1/6, tá? Não destoem de 1/6, tá? Súmula dos 313 STJ, isso aqui também tranquilo, né? Vocês têm que cuidar para a pena não ficar abaixo do mínimo legal e nem acima do máximo, que é mais difícil, mas principalmente não ficar abaixo do mínimo legal nessa segunda fase da dosimetria da pena, tá? Cuidar o bis in idem, que a gente já conversou, né? Não incidirá agravante quando ela já caracteriza elementar do crime qualificador ou causa de aumento. Então, se eu tenho uma a circunstância que ela vai ser utilizada como elementar do crime, como qualificadora do crime ou causa de aumento, eu não vou utilizar como agravante. Eu só vou utilizar como agravante se eu não utilizei como elementar, qualificadora ou causa de aumento. Por quê? Porque se eu utilizei lá como qualificadora, como causa de aumento e utilizo aqui de novo, o que eu tenho? Bis in idem, uma circunstância incidindo 2 vezes o que eu não posso fazer, tá? Cuidado então com o bis in idem. O juiz pode conhecer de ofício, muito tranquilo, sim, tá? Artigo 385, eu sei que há discussão, eu sei que tem a DPF discutindo isso, tá tudo certo, mas o entendimento que prevalece é que pode o juiz conhecer de ofício, tá? Pode o juiz conhecer de ofício, mesmo, então o que é? Mesmo que ninguém tenha alegado. Quanto à reincidência, pessoal, a reincidência, ela o é muito difícil uma pena não ter pelo menos uma prova não ter pelo menos a análise da reincidência. Daqui a pouco o cara não é reincidente, mas vai ter alguma informação que vocês vão ter que ver se ele é reincidente ou não. Então, reincidência é um tópico que vocês precisam dominar, tá? Muito provável que na pena de vocês, na pena, que eu tô dizendo pena, né? Na prova de vocês não é uma pena, é um caminho que para vocês alcançarem o sonho de vocês. Mas enfim, tá? A prova, o enunciado vai cobrar de vocês, provavelmente, a análise da reincidência, tá? Pode até ser que ele não seja reincidente, mas essa análise vocês vão ter que fazer, por isso, repito, tem que dominar.
Tá? Então, a reincidência, por óbvio, é uma agravante, a que mais cai em prova, e que é verificada, então, né, quando o sujeito ele comete um novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Então, o que eu preciso ter? Qual que é o caminho? Ó, eu preciso ter crime, no Brasil, no exterior, não importa, condenação por esse crime e depois prática de um novo crime. Condenação com trânsito, né? Então, crime, condenado com trânsito por esse crime e novo crime. Então, é um novo crime depois do trânsito em julgado. Se o sujeito praticou um novo crime e ainda não tinha transitado em julgado, ele não é reincidente. Mesmo que ele tenha uma condenação criminal, uma condenação criminal com trânsito em julgado, isso pode não ser reincidência. Por quê? Reincidência precisa que ele pratique um novo crime depois do trânsito em julgado. Tá? E aí, se tem trânsito em julgado e ele não é reincidente, eu uso para maus antecedentes, mas não é reincidente. Tá? Então, cuidado, vocês precisam saber analisar isso. E mais, né, essa questão que pode cair na prova de vocês, né, é muito comum tentar fazer essa confusão da reincidência do crime com contravenção penal. Né? Por quê, né, pessoal? Aí, se eu pratico um crime, condenação com trânsito, depois uma contravenção penal, o sujeito é reincidente com base no artigo 7º da Lei das Contravenções Penais. Se o sujeito pratica uma contravenção e depois outra contravenção, ele também é reincidente. Por quê? Artigo 7º da Lei das Contravenções. Se o sujeito pratica um crime, condenação transitada em julgado, novo crime, ele é reincidente, artigo 63 do Código Penal que a gente viu. Agora, se o sujeito tem uma contravenção penal com trânsito em julgado e depois pratica um crime, ele é primário. Tá? Por quê? Porque né, o artigo 63, ele pressupõe que o sujeito vai ser reincidente se ele comete um crime quando ele foi condenado criminalmente por outro crime anterior. Tá? Então, por isso, cuidado, cuidado. Se na questão de vocês cair lá que o sujeito tem uma condenação criminal por contravenção penal, ele não é reincidente. Tá? Ele não é reincidente, ele é primário. E aqui o famoso período depurador que vocês têm que fazer essa análise, então, está dentro dos 5 anos. Lembrando que esses 5 anos é o conto do cumprimento ou da extinção da pena. Então, cumpriu a pena ou extinta a pena por qualquer motivo, há 5 anos para frente. Beleza? Nesse período ele é reincidente. Depois ele volta a ser primário e aí eu posso utilizar como maus antecedentes. Computada aí o período de suspensão condicional da pena, o livramento condicional computa aí nesse período, tá? Beleza, pessoal? Então, cuidado com esse período depurador. Tá? E ainda, só para vocês não esquecerem, né? Se o sujeito foi condenado por crime militar próprio e político, ele não vai ser considerado reincidente. Então, a questão vai falar isso para vocês. Se for militar impróprio, aí sim, aí ele é considerado reincidente. Tá? Militar próprio político, ele não é considerado reincidente. Tá? Súmula 241, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante simultaneamente como circunstância judicial. É essa a ideia, eu não posso utilizar uma mesma situação para agravar a pena 2 vezes. Então, se eu estou utilizando uma condenação como reincidência, eu não posso utilizar essa mesma condenação como maus antecedentes. Tá? Então, se eu tenho 2 condenações, beleza, reincidência e outra maus antecedentes. Mas se eu tenho só uma, eu não posso valorar negativamente em 2 momentos. Uma condenação, um fato, eu valoro negativamente só uma vez. Tá? Se preencheu os requisitos para ser reincidente, coloco como reincidente. Tem outra condenação com trânsito julgado, aí eu uso a outra como maus antecedentes. Tá? Não basta dizer que a reincidência específica para aumentar mais que 1/6. Então, cuidado. Não, assim, ó, por isso que eu digo, para cada circunstância judicial, não se compliquem. Aumenta a pena em 1/6. Ah, mas é reincidência específica. Aumenta 1/6. Não se complica. Tema 1172. Eu até posso aumentar mais a pena se o cara é reincidente específico, mas eu tenho que fundamentar, dizendo por quê. Uma fundamentação detalhada, baseado em dados concretos, tá? Então, não basta dizer, sou reincidente específico. Não, tá, pessoal? Então, cuidado aqui. Repito, não tentem mostrar conhecimento além da conta. Tá? 1/6. Para cada agravante, aumenta 1/6. Para cada atenuante, diminui 1/6 e não vamos nos complicar. Aí tem outros agravantes. O que eu trago aqui para vocês? Nem vou ver ela aqui com vocês, tá? Eu só trago aqui com a ideia da seguinte. Não esqueçam de passar os olhos no artigo 61 e ver as agravantes. Tá? 61 e no 62, tá, pessoal? Passem por elas, que aí fala do concurso de pessoas. Se tiver concurso de pessoas, deem uma olhada. Então, o que eu quero dizer com vocês, para vocês
Às vezes a gente fica muito bitolado na reincidência, 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 e não olha o resto. Então, olha, não precisa memorizar todas, mas no momento vai lá e olha, tá, pessoal? Olha esse artigo, passa os olhos para ver se não tem mais alguma agravante, porque esquecer alguma agravante pode ser um fator que pode ser não, vai tirar ponto de vocês se vocês não reconhecerem uma agravante. Não vão reprovar por isso, mas são pontinhos que vocês vão perdendo. Então, passem os olhos aqui para ver se não tem alguma outra agravante que vocês não conseguiram memorizar, mas que está na questão. Olhem com calma o 61 e se tiver concurso de pessoas, olhem também o artigo 62. E depois, claro, vocês vão também fazer análise das atenuantes. As atenuantes, o artigo 65, 66 também, as chamadas atenuantes genéricas, as genéricas no sentido de que, né, outras, um rol aberto, né, um rol aberto do artigo 66. E aqui, as duas principais eu deixei ali em amarelo, tá, que é do inciso 1 e do inciso 3, a linha D. A menoridade, 21 anos na data do fato, e a senilidade, 70 anos na data da sentença, e a confissão. São as duas que mais caem, mas, repito, a mesma coisa. Passem os olhos depois que fizeram em todo o artigo 65 para ver se não tem outra atenuante. Do 65, inciso 1, chama a atenção ali, que eu deixei em amarelo, essa novidade ali da Lei 15.160, de que não se aplica esta atenuante se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Tá? Então, a atenuante da menoridade e da senilidade não se aplica se o sujeito praticou crime com violência sexual contra a mulher. Não aplica essa atenuante neste caso. Beleza? E aqui, algo que é bem importante, isso aqui, tá? Isso aqui eu nem vou ver com vocês aqui, não é o objetivo aqui da aula, mas eu chamo a atenção de vocês. Acredito que vocês já tenham memorizado, mas é muito importante que vocês estejam muito atentos a estas duas súmulas que alteraram o seu conteúdo. A súmula 545 do STJ e 630 do STJ, que elas tinham uma redação e mudou o entendimento do STJ, eles alteraram o enunciado da súmula. Então, vocês precisam ter muito presente essas duas súmulas aqui, não com o entendimento anterior, tem o entendimento atual, que é muito importante vocês saberem isso para análise da confissão e o tema 1194, que vai nessa linha, tá? Ele vai, acho que tá em conjunto, assim, vocês têm que ler essa súmula 545, súmula 630 e o tema 1194 do STJ, que é bem recente, ó, 10 de setembro de 2025. Então, isso aqui para cair em prova vai ser muito tranquilo, vai cair na prova de vocês algo do tipo, o sujeito confessou e o sujeito confessou e depois se retratou, tá? O que acontece? E aí, o tema ensina aí para vocês, tá? Então, repito, precisa saber isso. Então, não estou muito familiarizado com esse tema 1194 e com a súmula 545 e 630 do STJ. O que vocês têm que fazer? Anotem aí, leiam e compreendam ela, tá? Qualquer coisa que com dúvida, me pergunta. Vai lá, pode ser lá no meu Instagram, tá? Pode me chamar lá, a gente conversa. E no concurso de agravantes e atenuantes, o que eu faço, pessoal? O que eu faço? Essa ideia aqui, né? Uma ordem de preponderância. Prevalece a atenuante da menoridade e da senilidade, depois nessa ordem, tá? No mesmo patamar, a reincidência e a confissão, e depois atenuantes, agravantes objetivos, atenuantes, agravantes objetivos. Então, é nessa ordem, na forma do artigo 67. Então, o que significa? Se tem uma atenuante da menoridade e uma agravante da reincidência, o que eu vou fazer? Eu preciso diminuir mais a pena do que eu vou agravar. Então, eu diminuiria a pena em um sexto, né? Vou botar em 10 meses, eu diminuiria a pena em razão da menoridade. Como tem a reincidência, eu preciso diminuir, mas menos. Eu diminuo a pena em 4 meses. Era em 10, vou diminuir em 4, porque tem que prevalecer a atenuante da menoridade, tá? E se eu tenho agravante da reincidência e da confissão, elas podem compensar, né? O termo repetitivo 585, eu posso compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Elas valem a mesma coisa, então elas se batem e as duas nem aumento nem diminuo a pena. A não ser que o sujeito seja multireincidente, aí eu posso aumentar um pouquinho a pena. Beleza? Então, incide, no caso, a atenuante da menoridade relativa, uma vez que a acusada, na data dos fatos, tinha 20 anos.
pelo que mostra a qualificação da denúncia. Assim, a pena intermediária é estabelecida em 5 anos de reclusão e 10 dias multa ante a previsão da súmula 231 do STJ. Tá? Quer dizer, não posso ir abaixo do mínimo, então eu fico em 5 anos. O segundo exemplo ali, diante da certidão de antecedentes, o réu possui uma condenação criminal com trânsito julgado não atingida pelo período depurador do artigo 64, inciso 1, a qual será utilizada como agravante da reincidência. Diante da inexistência de outras agravantes ou atenuantes, resulta a pena intermediária em 6 anos de reclusão e 30 dias multa. Tá? Show? Tranquilo? Há 2 exemplos aí para como vocês podem fazer. De novo, é um parágrafo simples que vocês vão condensar as atenuantes e agravantes. Não precisa fazer uma tese sobre isso. A reincidência, que significa tanto isso, conforme artigo tal. Não. Só vão direto ao ponto. Vocês já vão direto ao ponto de reincidente, porque é um fato objetivo. Ele ser reincidente ou não é um fato objetivo. Não precisa, não demanda muita. A confissão. Pô, ele confessou. E bom você já ter utilizado isso lá na fundamentação, para que só ter que citar, ter que citar sem precisar fazer uma fundamentação complexa aqui, que não é o momento. E aí chegamos na terceira fase, na pena definitiva, pena final, dependem como vocês preferem chamar, que eu vou utilizar as causas de aumento e de diminuição ou as majorantes e minorantes. Então, sinônimos. Fixar em cima da pena intermediária. Lembrando, eu fixo a pena intermediária com base no resultado da pena base, e agora eu vou fixar a pena definitiva com base no resultado da pena intermediária. Então, eu cheguei a 5 anos e 6 meses na pena intermediária, a pena definitiva eu vou fazer análise em cima dessa pena. Eu não vou usar a pena base, eu pego eu pego o mínimo, desculpa, não pego o mínimo legal, eu pego a pena intermediária. Segunda informação ali, aqui a legislação penal traz uma fração de aumento ou de uma fração de diminuição. Então, como é que eu identifico uma causa de aumento ou de diminuição? A lei coloca uma fração. Na primeira fase e na segunda fase, a gente viu, a lei não coloca, aumenta um sexto, um quinto, a lei não diz. A jurisprudência, a doutrina criou. Aqui não, aqui a lei diz quanto aumenta, ou no mínimo, coloca um patamar, ali que vocês têm que ficar entre 1/3 e 2/3, mas ela dá a fração. Terceira linha, essas causas não estão presentes em um único rol. Ao contrário, estão previstos tanto na parte geral como na parte especial. Então, aqui eu tenho que, eu tenho que olhar o tipo penal, eu tenho que saber a parte geral para ver se incidem causas de aumento ou de diminuição. E aqui, a última frase, podem trazer a pena abaixo do mínimo legal ou levá-la acima do máximo combinado. Tá? Então, aqui não fica naquela limitação que a primeira e a segunda fase ficam de não poder ir acima do máximo, abaixo do mínimo. Aqui pode passar do máximo, baixar do mínimo sem problema nenhum. Se eu tenho concurso de causas de aumento ou de causas de diminuição, ou seja, eu tenho 2 causas de aumento, eu tenho 2 causas de diminuição, o que eu faço? Aqui, eu coloco, o entendimento, principalmente quando a gente fala das causas de aumento dominante, mas que não compliquem a vida. Regra, juros sobre juros, tá? Tanto para uma quanto para outra, quanto para causa de aumento quanto para causa de diminuição. Juros sobre juros. Eu vou fazer como? Eu vou pegar a causa de aumento, elevo metade, e vou pegar outra causa de aumento, vou aumentar em 1/3 com o resultado da primeira. Juros sobre juros. Então, a pena é de 10 anos. 10 anos. Incide uma causa de aumento, 2 causas de aumento de metade. Eu vou pegar o quê? Primeiro eu vou aumentar uma causa de aumento. 10 anos, aumenta da metade. 10, metade de 10, 5, 15 anos. Sobre esse resultado eu vou fazer a segunda causa de aumento. Sobre 15 anos, incido outra causa de aumento pela metade. Tá? E vai ficar então aí mais 7 anos e meio, 22 anos e meio de pena. Tá? Então, pego a causa de aumento e aplico sobre a pena intermediária que eu obtive. Depois, sobre o resultado da pena com essa causa de aumento, eu incido a outra causa de aumento. E a mesma coisa para a causa de diminuição. Especialmente aqui, porque senão a pena pode chegar a 0 ou até pena negativa. Então, eu vou pegar uma causa de diminuição, diminuo, depois eu aplico sobre o resultado da aplicação da causa de diminuição a outra causa de diminuição. Beleza? Mesma ideia para as duas. Concurso de causas de aumento e de causa de diminuição. Então, se eu tenho
Ó, se houver uma causa de aumento e uma causa de diminuição, no caso concreto, ambas devem ser aplicadas. Deve primeiro ser aplicada a causa de aumento e, sobre o resultado, aplicada a causa de diminuição. Na prática não muda nada, tá? Mas façam dessa forma, é assim que a doutrina diz, então façam dessa forma, não vamos complicar. Na prática não muda, mas incidam primeiro a causa de aumento, depois a causa de diminuição. Então primeiro aumentem e depois, sobre o resultado da causa de aumento, incidam a causa de diminuição. Tá? Beleza? OBS. Observação: necessidade de fundamentação concreta das frações, como, por exemplo, no crime tentado. Aí, o crime tentado, quando a lei fala aumenta a pena em metade, aí não precisa fundamentar, tem que aumentar a pena em metade. Mas, por várias vezes, a lei vai dizer aumenta a pena de 1/6 a metade, de 1/3 a 2/3. Quando tiver esse espaço, vocês precisam fundamentar por que estão usando aquela fração, por que foi 1/3 e não 2/3, tá? Por que foi 1/3 e não metade. Vocês têm que fazer isso. Então, no crime tentado, como vocês já sabem, que vai de 1/3 a 2/3 a diminuição da pena, vocês têm que dizer por que estão diminuindo 1/3 ou 2/3 ou metade, de acordo com o iter criminis. Quanto mais próximo da consumação, diminui menos, quanto mais distante da consumação, diminui mais, tá? Então, aqui um exemplo, né? Presente a minorante do artigo 14, inciso 2 do EPP, como o acusado estava prestes a completar o iter criminis, já que estava saindo do local com os bens quando foi abordado pela equipe de segurança, entendo que a pena deve ser diminuída no mínimo previsto, ou seja, em 1/3. Inexistente outras causas, então fica definitivo em 1 ano e 6 meses, tá? Certo, pessoal? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? É muita informação, né? É muita informação. Eu sei, a dosimetria da pena é um momento muito difícil na vida do concurseiro. E aí, pessoal, chegamos, tá? Aqui, chegamos no concurso de crimes. Provavelmente a banca vai cobrar o concurso de crimes. É o normal que o sujeito ele tenha praticado mais de um crime. Talvez tenha mais réus, mas mais de um crime é muito difícil não ter. Tá? Se for o caso, tomara que seja uma sentença mais simples. Daqui a pouco eles pesam na fundamentação, ela fica mais complexa, e a dosimetria só de um réu, um crime, vai saber, mas não é o normal. Tá? Não é o normal que isso aconteça. O normal é que o sujeito tenha praticado 2 ou mais crimes e vocês tenham que aplicar, então, um concurso de crimes e, às vezes, mais de um concurso de crimes, como já caiu aí no TJ São Paulo. E então vocês vão ter que ver qual desses concursos, se é concurso material, se é concurso formal ou se é crime continuado. Tá? Não é objetivo aqui falar com vocês, para cada um, né, pessoal, sobre cada um desses aqui. A ideia é só para trazer um panorama geral para a questão da pena. Mas aqui, ó, primeiro haverá a fixação da pena para cada delito na sentença e posteriormente a soma ou exasperação de todas as penas. Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Apesar de ter e às vezes até os espelhos da banca, eles seriam um pouco técnicos, tá? O correto é o concurso de crimes, ele vem depois que foi feita toda a dosimetria de todos os crimes, tá? Por quê? Porque o concurso de crimes ele não faz parte da dosimetria em si, no sentido, ele não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira fase. Ele é depois, porque eu não faço a dosimetria da pena de cada crime. O concurso de crimes eu faço para o resultado da dosimetria. Então, do resultado das dosimetrias que vocês fizeram, eu vou fazer o concurso de crimes. Vocês vão fazer o concurso de crimes, tá? Então, fez a dosimetria da pena de cada um dos crimes, no final, por réu, tá? Se tem mais de um réu, eu vou falar o réu brutus, crime 1, crime 2, crime 3 e faço o concurso de crimes do brutus. Depois eu vou pro réu 2, crime 1, crime 2, crime 3 e faço o concurso de crimes para esse segundo réu, tá? Então, fiz toda a dosimetria para um réu, faço o concurso de crimes para ele, tá? E aí vou ver qual concurso que é. Se é o concurso material, aí eu somo, né, sistema do cúmulo material, ou se é o concurso formal, também chamado de ideal, e aí eu vou ver se é concurso formal próprio ou impróprio. Se é o próprio, da exasperação, vou aumentar a pena de 1/6 a metade, e se impróprio, eu somo as penas, né? Então daí, 2 crimes, 1/6, 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, 5 crimes, 1/3, vai até, quando for 6 ou mais, metade, quando for concurso formal próprio. Se for impróprio, soma as penas. Lembrando, claro, do cúmulo material benéfico. E o crime continuado,
Lembrando que também nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, também tem tem crime continuado, lado 71, parágrafo único. Olhei no crime continuado, o que eu vou fazer? Súmula 659, que vai nessa mesma ideia, né? 2, 1/6, 3, 1/5, 4, 1/4 e vai até 7 ou mais, 2/3. Se vocês já sabem. Então deu crime continuado, 5 crimes, não inventem, é 1/3, tá? Tem súmula, tem súmula. No concurso de crimes da pena de multa, né? Lembrando que se for concurso formal ou concurso material, eu somo as penas. O artigo 72 se aplica para o concurso material e o concurso formal ele não se aplica para o crime continuado. No crime continuado, eu faço aí sim a exasperação também para a pena de multa, mas para o concurso formal próprio, que eu faria exasperação, para a pena de multa, eu não faço. Eu não faço a pena de multa. Beleza? Então, ao final da dosimetria, para cada réu deve ser aplicado o concurso de crimes, caso existente. Exemplo. Diante do concurso material de crimes, devem as penas ser cumuladas, resultando no total de 6 anos de reclusão e 30 dias multa. Outro, como de uma conduta resultaram 2 crimes, reconheço concurso formal de crimes devendo, como são 2 crimes com igual pena, haver a exasperação de uma delas em 1/6, 2 crimes, aumento no mínimo, 1/6, resultando no total de 7 anos de reclusão. Quanto à multa, a forma do artigo 32 devem ser somadas, resultando em 60 dias multa. Certo, pessoal? Tranquilo? E cuidar quando vocês fizerem concurso de crimes que podem ter penas de reclusão e de detenção. E aí vocês têm que separar as penas. Então, exemplo, fica o acusado condenado a pena de 6 anos de reclusão no regime inicial semiaberto e de 1 ano de detenção em regime inicial aberto. Então vocês têm que ver quando tem pena de reclusão e detenção e separar, não somem, são penas com naturezas diferentes, então coloquem separados. Certo? E aí, claro, vocês vão fazer no TJ de São Paulo tem o dispositivo, e depois do dispositivo, então, né, vocês vão, você tem que colocar o dispositivo em algum momento, né, pessoal, depois da dosimetria. E aí vocês vão ter que fazer isso, né, fixar o regime prisional, fazer a detração, ver se é caso, não esqueça, tem que dizer mesmo, a pena ficou absurda, ficou 300 anos de pena. Vocês têm que dizer que não é caso de PRD nem de SUSI. Frasezinha bem simples, mas digam, tá? Vê se é caso da indenização mínima. O normal das provas não tem sido cobrar a indenização mínima. Geralmente não tem o pedido na peça inicial. Aí vocês digam, olha, diante da ausência de pedido, deixe de fixar a indenização mínima do artigo 387, inciso 4º. Análise acerca da prisão preventiva, não esqueçam de fazer isso, vocês precisam analisar se é caso de decretação da prisão preventiva, se o cara está solto, ou de soltar se ele está preso, então tem que fazer essa análise, é necessário, senão vocês vão perder ponto. Depois as disposições finais ali, custas, oficiar por TRE, enfim, as disposições finais e autenticação, lembrando para não se identificar. E aí chegamos ao final, rumo à aprovação, rumo à próxima fase, vamos fazer a prova oral e vamos embora, né, pessoal? É isso aí, então, que eu preparei aqui para conversar com vocês, são esses os tópicos, como eu disse, era mais uma ideia de revisão, para vocês fixarem alguns conteúdos, né? Aquela questão da sentença da dosimetria, é bom ouvir, fazer a sentença para que tudo fique natural. No momento, no momento que eu vou fazendo e vai vindo a lembrança, eu vou fazendo a prova. Como última dica aqui, eu peço que vocês, isso vocês já sabem também, mas é aquela ideia que vamos ressaltar. Não façam, não pensem, não cogitem a ideia de fazer toda uma sentença no rascunho e depois passar limpo. Não. Vocês têm que estruturar a sentença na folha de rascunho e depois escrever. Mas não é aquela ideia de fazer toda uma sentença no rascunho e depois passar limpo. Não. Estruturem a sentença, vão colocando os tópicos para vocês lembrarem. Olha, tem que falar isso, tem que falar isso, tem que falar isso, tem que falar isso. E eles estruturei a sentença, isso é importante, não sai escrevendo de qualquer jeito, porque depois vai chegar num ponto, eu não disse tal coisa, e aí não tem como voltar, porque não tem mais espaço para isso, tá? Então, estruturem a sentença no rascunho e depois escrevam, aí sim, na folha que vocês vão entregar, porque não dá tempo. Não dá tempo de fazer rascunho, pessoal? Então não cometam esse equívoco de vocês fazerem toda, ou demorarem muito na fase do rascunho ou na fase da estrutura e faltar tempo na sentença. Vocês chegarem no final, daqui a pouco não conseguirem fazer a dosimetria da pena porque faltou tempo. Então, não esqueçam, façam muitas
provas, né? Façam, treinem simulados, façam, porque isso é aquela ideia, né? A gente, quanto mais a gente faz, a gente fica melhor naquilo que a gente está fazendo muitas vezes. Para a gente ficar bom em alguma coisa, a gente precisa fazer muitas e muitas vezes. Então, é isso que eu peço para vocês nessa reta final aí. Treinem, tá, pessoal? Treinem, não esqueçam esses entendimentos, porque os entendimentos importantes da STJ, do STF, porque isso pode ser o definitivo para vocês. Aliás, é um pontinho aqui, outro aí, que pode fazer você estar na próxima etapa. Certo, pessoal? Então, agradecendo aqui a atenção de vocês, eu fico à disposição lá no meu Instagram, tá? @prof.alejandroraio. Fiquem muito à vontade para me chamar, seja para conteúdo propriamente dito, né, direito penal, direito processual penal, seja para alguma dica aí que vocês acham interessante. Estou à disposição de vocês. Tive professores que me ajudaram e será sempre um prazer ajudar os alunos a serem meus colegas aí daqui a pouquinho, né, pessoal? Daqui a pouquinho vocês serão meus colegas. Certo, pessoal? Mas, então, agradecendo a atenção de vocês, desejando uma excelente reta final de estudos, que é aquele momento de, né, baixar a cabeça e estudar muito, porque o sonho de vocês está muito próximo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau.